E se eu te contasse que perder alguém, às vezes não te derruba, às vezes libera algo que sempre esteve lá, esperando, contido apenas porque havia razão para se conter. E quando essa razão desaparece, quando a única pessoa que te fazia querer ser bom morre, o que resta não tem mais motivo para fingir. Guilherme de Reis, 1405 a 1440, marechal da França, herói de guerra, lutou ao lado de Joana d'Arc, ajudou a libertar Orleans, um dos homens mais ricos e poderosos da Europa, e responsável pelo sequestro, tortura e assassinato de pelo menos 80 crianças, possivelmente mais de 200. Mas não começou assim. Começou como herói, como salvador, como alguém em quem o povo acreditava. Mas e a transformação? A transformação levou exatamente 6 meses. 6 meses entre enterrar Joana d'Arc e cometer o primeiro crime, como se a morte dela tivesse desligado alguma coisa fundamental dentro dele. E ligado, outra, Gil tem 24 anos, é comandante militar, rico, poderoso, mas entediado, guerra após guerra, vitória após vitória, e nada muda. França ainda está ocupada, Inglaterra ainda domina. Tudo parece inútil, até que uma camponesa de 17 anos aparece, dizendo que ouve vozes, dizendo que Deus mandou ela salvar a França, dizendo que vai coroar o Delfim em Reims. Todo mundo acha que é louca, menos Gil, porque Chile 5, algo nela, algo puro, algo que ele nunca viu em corte, em nobreza, em ninguém, convicção absoluta, sem dúvida, sem cinismo, como se realmente houvesse propósito, como se realmente existisse bem e mal, certo e errado. Gil, que passou a vida inteira em mundo de traição política e guerra sem sentido, encontra algo em que acreditar pela primeira vez, não em Deus, em Joana Tournessey, comandante pessoal dela, luta ao lado dela, protege ela, e em cada batalha, o impossível acontecer. Vitórias que não deveriam acontecer, milagres que não têm explicação tática. Pela primeira vez na vida, Gil sente que está do lado certo, do lado de algo maior. Joana é capturada pelos borgonheses, vendida para os ingleses. Julgada por heresia, Gil tenta negociar, oferece fortuna, oferece reféns, oferece qualquer coisa. Mas Inglaterra quer sangue, Igreja quer exemplo, então em 30 de maio de 1431, Joana d'Arc é queimada viva. Aos 19 anos, Gil não está lá. Estava planejando o resgate, reunindo homens, preparando um ataque para libertá-la. Mas quando recebe notícia que ela está morta, algo dentro dele simplesmente desliga. Não chora, não grita. Apenas fica parado por horas, olhando para nada. Mas quando finalmente fala, diz apenas uma frase que foi registrada por escudeiro que estava presente. Se Deus permitiu isso, então Deus não merece ser seguido. Esse dia marca porque foi naquele dia que Gil mudou, não gradualmente, instantaneamente, como se tivesse desligado algo dentro de si. Novembro de 1431, 6 meses após a morte de Joana, uma criança desaparece. Menino de 12 anos, filho de camponês, estava procurando trabalho, bateu no castelo de Gil pedindo emprego como pajem. Foi visto entrando, nunca foi visto saindo. A família procura, questiona, mas são apenas camponeses, e Gil é marechal da França. Ninguém investiga. 2 semanas depois, outro menino, mesmo padrão, procurando trabalho, entra no castelo, desaparece. E então, outro e outro e outro. E Gil está mudando visivelmente. Barba crescendo, não mais bem cuidada. Olhos fundos, não dorme. Passa noites inteiras trancado em torre do castelo, com livros, com velas, com coisas que ninguém consegue identificar. Servos sussurram, dizem que o ouvem falando sozinho, ou não sozinho, falando com algo em latim, em idiomas que não reconhecem. Dizem que vem fumaça colorida saindo da torre, verde,
roxa, cores que fogo normal não faz. Dizem que às vezes, tarde da noite, ouvem gritos, não de adulto, de criança, mas ninguém investiga, porque Gil é intocável, porque serviu ao rei, porque é herói nacional. Gil contrata uma alquimista, Francesco Prelotti, italiano, conhecido por praticar artes proibidas, por saber rituais, por ter livros que a igreja queimaria se soubesse que existem. Então Prelotti traz promessas, diz que pode invocar demônio específico de nome Baron, que concede poder, riqueza ilimitada, conhecimento proibido, mas o demônio exige pagamento, exige oferenda, exige sacrifício. Gil, que já não acredita em Deus, que já perdeu a única coisa pura em sua vida, pergunta: que tipo de sacrifício? E Prelotti responde: inocência, absoluta, literal. Gil não hesita, porque se Deus permitiu que Joana queimasse, se não há justiça divina, então não há regras, não há certo ou errado, há apenas poder e fraqueza. E Gil escolhe poder. Os desaparecimentos aceleram, não é mais um por mês, é um por semana, às vezes mais, mas Gil não manda recrutar. Gil vai pessoalmente, diferente de nobreza que delega, que esconde. Gil caça, como caçava em guerra, com estratégia, com paciência, aparece em vilas, vestido como cavaleiro errante, conversa com famílias, ganha confiança, oferece futuro para filho mais novo. Venha comigo hoje, treinamento começará amanhã. Então a família deixa, grata, honrada, que Marechal da França pessoalmente escolheu seu filho, e criança vai, voluntariamente, entusiasmada, achando que vai ser pajem, que vai aprender guerra, que vai ter vida melhor, até perceberem que estão indo na direção errada, longe do castelo principal, em direção à floresta. Gil muda, postura muda, tom de voz muda, como o soldado muda quando batalha começa. Não é mais o cavaleiro gentil, é predador que finalmente tirou a máscara. E o que acontece depois disso, testemunhas nunca souberam completamente, porque quem entra na floresta com Gil não volta. Mas Prelotti, o alquimista, viu e descreveu durante o julgamento. Disse que Gil não torturava por ritual. Ritual vinha depois. Torturava primeiro por curiosidade, por querer entender como o santo pode permitir sofrimento. Se Deus não interveio por Joana, vai intervir por camponês? Vamos testar, como experimento, como ciência blasfema, testando se Deus realmente não existe, ou se simplesmente não se importa. Cada vez que Deus não intervinha, cada vez que a oração da criança não era respondida, Gil anotava como estudioso, como prova acumulada de que estava certo, de que não há divino observando. Quando finalmente a vida acabava, aí vinha o ritual, o sangue usado em círculos, as tentativas de invocar o que Prelotti prometia. Mas não era sobre poder, era sobre confirmação, sobre provar que se Deus não existe, então o oposto precisa existir, porque senão tudo é vazio. E Gil preferia pacto com o demônio a aceitar que Joana morreu por nada. Segundo Prelotti, algo responde a não com aparições, mas com sussurros, com conhecimento, com sensação de presença. Ele começou a saber coisas. Prelotti testemunhou coisas que ninguém tinha contado, segredos futuros, como se algo estivesse mostrando, não como presente, como isca, sempre mostrando apenas o suficiente para fazer ele querer mais. Quanto mais rituais, mais Gil precisava, não por sadismo, por dependência, como viciado, como alguém que encontrou única coisa que preenche vazio, deixado por Joana. Diferente de Elizabeth Bathory, que queria a juventude, que queria a beleza, Gil queria a prova. Prova de que existe algo além. Prova de que Joana não morreu no vazio. Prova de que há forças sobrenaturais, mesmo que sejam forças erradas. Cada criança era um experimento. Era teste. Era pergunta feita ao universo. Você vai parar isso? Não.
Então eu estava certo. Então posso continuar. 9 anos após a morte de Joana, Gil não cometeu erros. Gil se entregou, não literalmente, mas simplesmente para esconder. Deixa um corpo onde vai ser encontrado, em estrada, visível, impossível de ignorar, como se quisesse ser pego, como se 9 anos testando Deus e só encontrando o silêncio tivesse esgotado até a curiosidade. Bispo de Nantes ordena investigação e dessa vez Gil não resiste. Abre as portas, procurem, encontrem, julguem, como desafio final, como último teste. Vamos ver se sua justiça divina finalmente aparece. Encontram evidências, livros, ferramentas, restos, tudo. Mas o que mais choca investigadores não são os objetos. É Gil, está calmo, sereno, como general após batalha bem-sucedida, como se tivesse completado missão. O julgamento acontece, é público, é sensação, e Gil confessa, não sob tortura, não sob pressão voluntariamente, mas não como Elizabeth confessou, defendendo-se, justificando-se. Gil confessa como quem dá relatório, como quem apresenta descobertas científicas. Matei quantos? Entre 80 e 200. Perdi a conta. Não era sobre número, era sobre padrão, sobre consistência, sobre provar hipótese. Promotor pergunta, que hipótese? Gil responde, que Deus não intervém, que justiça divina é mito, que Joana morreu sozinha e que todas essas crianças morreram sozinhas. E que isso prova que não há ninguém observando, ou pior, há, mas não se importa. Tribunal fica em silêncio, porque esperavam monstro arrependido, o monstro louco, o monstro possuído. Encontraram filósofo blasfemo, filósofo que usou vidas como premissas em argumento contra Deus. A defesa de Gil não há, não tenta se defender, apenas pede, me condenem, me executem e observem se Deus aparece no último momento, se há milagre, se há intervenção, porque se houver, eu estava errado sobre Joana, mas se não houver, deixa a frase incompleta, porque o resto é óbvio. Então, eu estava certo, e tudo o que fiz foi apenas aceitar a verdade que vocês têm medo de ver. 26 de outubro de 1440, Gil de Rais é enforcado, depois queimado, depois cinzas são jogadas no rio. Mas há um detalhe que a igreja tentou esconder, mas que vazou. Quando Gil estava na forca, corda no pescoço, momentos antes de morrer, ele olhou para o padre ao lado e disse algo, baixo, que apenas o padre ouviu. O padre nunca revelou o que foi dito, mas registros dizem que ele ficou pálido, que recusou dar última bênção, que saiu correndo e vomitou, e que nunca mais quis falar sobre Gil de Rais, nem sob ordem do bispo. O que Gil disse, ninguém sabe, mas a teoria baseada em carta que Prelote, o alquimista, escreveu anos depois da prisão. Carta onde ele diz, Gil não invocou o demônio, não precisou, porque quando Joana morreu, quando ele decidiu que Deus não merecia ser seguido, algo respondeu, algo que estava esperando, algo que sempre esteve lá, dentro dele, apenas precisando de permissão para sair. Gil deu permissão, conscientemente. E o que emergiu não era possessão, era liberação. Era Gil sem freios, sem moral, sem razão para se conter. No final, na forca, ele disse ao padre que não estava sendo punido, estava sendo libertado, porque a morte não o assustava. Assustava voltar para o que era antes, voltar a ter consciência, voltar a se importar, que se houvesse vida após morte, ele esperava encontrar Joana, não para pedir perdão, mas para mostrar o que ela tinha criado ao morrer, para mostrar o monstro que sua morte tinha liberado. Gil de Rais não nasceu monstro, nasceu nobre, rico, poderoso,
tornou-se herói, genuinamente ao lado de Santa, lutando pelo que acreditava ser certo. Mas quando a Santa morreu, quando o bem foi queimado vivo, quando justiça divina não apareceu, Gil não se tornou monstro. Gil apenas parou de fingir que não era e revelou o que sempre esteve lá, apenas esperando, apenas contido por razão frágil, por pessoa pura que fazia ele querer ser melhor. Quando essa pessoa morreu, a razão morreu junto. O monstro finalmente teve permissão para existir. A pergunta não é como alguém vira monstro. A pergunta é: o que te impede de ser? E o que acontece quando esse impedimento desaparece? Porque para Gil, o impedimento era Joana. Quando ela morreu, ele não precisou mais se conter, e 200 crianças pagaram o preço. Este conteúdo é baseado em documentos do julgamento de Gil de Race, 1440, incluindo sua confissão pública e testemunhos de cúmplices Henriette Grart e Etienne Correlaut. Gil lutou ao lado de Joana d'Arc, 1412 a 1431, e foi executado em 1440. O número de vítimas, 80200. É estimativa baseada em confissões e desaparecimentos documentados. Alguns historiadores questionam se foi armação política devido a dívidas que a coroa tinha com ele. Se você chegou até aqui, comente o que achou. Sua opinião nos motiva a sempre buscar mais informações e narrativas.